Boa noite, paz, esteja com todos. Quarto elo da nossa semana de oração, a qual nós estamos nesse propósito de buscarmos pela graça de Deus, pela presença de Deus sobre as nossas vidas, para que Deus possa operar e fazer maravilhas sobre as nossas vidas. Eu sei que o Senhor tem um propósito na tua vida, assim como Ele tem na minha, senão nós não estaríamos aqui nesse momento sentados e buscando pela presença dEle. Que nessa noite o Senhor possa falar no meu coração, no teu coração, aquilo que é alimento, aquilo que Ele preparou como palavra, aquilo que Ele colocou diante de nós, para que possamos, nessa noite, diante da sua palavra, a gente possa vir aprender mais de Deus e de tudo aquilo que Ele tem para operar sobre as nossas vidas, amém? Que Deus possa falar conosco no nosso coração e a gente possa aprender mais dEle nessa noite. Tu crê? Você já tem um propósito diante de Deus? O que você colocou diante dele nessa semana de oração? Qual é o teu pedido? O que você tem colocado diante de Deus e o que você quer que Deus venha trazer como resposta nessa semana de oração para a tua vida? Que Deus desde já abençoe a tua vida. Salomão é o primeiro que entra toda vez, né? A Francimar Pinheiro também. A Érica Casanova, que Deus abençoe. Eu creio que Deus tem preparado para nós algo muito maior para nossas vidas. E para você que está compartilhando, amanhã nós vamos estar sorteando, né, o óleo de mirra. Nós vamos estar aqui sorteando meio litro de óleo para você abençoar também outras vidas, porque é muito óleo, né? E aí você pode dividir, compartilhar também com outras pessoas, mas que você possa compartilhar, que você possa enviar para outras pessoas. E amanhã nós vamos estar sorteando esse meio litro de óleo de mirra, tá? Que é cura do corpo, e que a gente possa vir ser cheio da graça, da unção, e que Deus possa nos abençoar grandemente, poderosamente. O Railson já está conosco lá no Jobim, a Francimar Pinheiro, a Ellen Carvalho que está lá, não é o nome do lugar mesmo, Ellen, até esqueci, meu Deus, é Jobim também, né? Tanto ela quanto o Railson, ela está lá no Jobim também, passando as férias com a Gal. A Maria Cira está conosco também. Que Deus venha abençoar a tua vida desde já. Vamos falar um pouquinho enquanto as pessoas chegam, né? Enquanto as pessoas estão entrando, que estão aliançadas nesse propósito, nessa aliança. Que o Senhor venha nos abençoar. Eu sei que você já tem testemunhos para contar. E é tão bom a gente ter testemunhos para contar, né? Quanto que Deus faz na nossa vida, quanto que Deus é maravilhoso, quanto que Deus tem nos abençoado, quanto que Deus tem derramado sobre as nossas vidas as suas bênçãos. Então, eu sei e eu creio que você tem testemunhos para contar, sim, daquilo que Deus está fazendo na tua vida, na tua casa, na tua família. E que Deus é muito bom para mim e para você, não é mesmo? Hoje a Eliane não ligou, né, Eliane? Ontem a Eliane estava aqui botando o celular para carregar, fazer a live, a Eliane ligando. Mas hoje eu fiz de tudo para não atrasar, amém? Mas vamos, nessa noite, a gente vai viver milagres. Quantos crê que vão viver milagres da parte de Deus? Sabe, amados, a gente vive milagre todos os dias. Só o fato da misericórdia dele nas nossas vidas é um milagre. Todos os dias a gente amanhecer vivo, a gente respirar esse ar que ele nos dá, que é totalmente bênção para nossas vidas. E que Ele possa operar o milagre na nossa vida da humildade. Que a gente venha buscar sempre pelo reino de Deus. A palavra de Deus em Mateus 6:33, do 31 em diante, ele diz assim, ó, buscai primeiramente o meu reino, a minha justiça, e eu, Senhor teu Deus, vos acrescentarei todas as vossas necessidades. Então, amados, tem muita gente querendo buscar por prosperidade financeira, prosperidade em recursos, mas não te preocupa com isso, não. Busca primeiramente o reino de Deus, a justiça dele, e ele vai acrescentar sobre a tua vida as vossas necessidades. Eu tenho algo assim, é muito ruim quem vive a teologia da prosperidade, gente, sinceramente. Ah, tu não quer dinheiro? Eu quero. Ah, não, amado, descansa no Senhor. Seja grata por tudo que você tem.
Porque a riqueza que ele tem para nós não é nesse mundo, não. Apesar da gente poder comer o melhor dessa terra, vestir o melhor dessa terra, usufruir do melhor dessa terra, mas que isso não seja a prioridade do nosso coração, nem aquilo que a gente leve como palavra para outras pessoas. Vamos ter cuidado com essa teologia da prosperidade, porque quem ofereceu tudo isso para o homem foi Satanás, não foi Deus. Deus, ele nos dá uma vida em abundância, mas é uma vida segundo a vontade dele. Se fosse para ter tudo isso, como muita gente pede na prosperidade, o Senhor não abriria a mão da sua coroa, nem do seu reino e nem de ser servido. Mas ele veio para servir. Pelo contrário, ele abriu mão da riqueza para nos servir. E tem tanta gente preocupada somente em ter, porque eu vou ter. Não, amados. Por mais que a pessoa diga que não mude, ela acaba mudando, sim. Então que a gente possa ter cuidado com isso, com essa teologia da prosperidade que nos fins dos tempos tem sido a prioridade de muita gente dentro da igreja. Então que a gente venha ter cuidado a respeito disso. Quando você vê muito a oferecer, tenha cuidado, porque quem ofereceu tudo isso foi Satanás para Jesus. Ele ofereceu todas as riquezas desse mundo para Jesus, se Jesus se dobrasse diante dele. Então vamos ter cuidado. Eu não sei porque o Senhor está colocando essas palavras no meu coração e na minha boca hoje para te entregar. Não é nem um assunto de hoje, mas que a gente possa ter muito cuidado. E a gente que leva a palavra de Deus, a gente que fala do amor de Deus, que não seja a nossa preocupação de pregar isso para os nossos irmãos, mas que seja de falar da salvação, da vida eterna, daquilo que leva para o reino. Muito pelo contrário, né? Que a gente venha se desapegar das coisas desse mundo. Porque quando a gente morre, a gente não leva o dinheiro que ganhou, não leva a casa de luxo que comprou, mas sim uma alma sarada, curada. Então tenha muito cuidado, porque a gente está vivendo os últimos tempos. E Satanás, ele tem arregado, como é que eu posso dizer? Entristece o meu coração, essa é a verdade, de ver pessoas pregando fortemente e incentivando, motivando, essa é a verdade, que se torna pregações motivacionais, a pessoas buscarem por as coisas desse mundo, desse reino, pelaquilo que o mundo pode oferecer. E olha, uma coisa muito séria, palavra de motivação não leva ninguém para o céu. Palavras motivacionais não levam a pessoa para o reino de Deus. Que a gente possa continuar ouvindo a boa palavra e o evangelho que nos traz a salvação e a vida eterna. É como ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a minha justiça, e eu, Senhor teu Deus, vos acrescentarei todas as vossas necessidades. Amém? Dona Lúcia, que a sua viagem seja muito abençoada, que Deus abençoe. Ela vai chegar lá pela manhã, né, em Portugal, mas que o Senhor lhe livre de toda tripulação, de toda trepidez, de toda pane, que essa viagem seja de bênção, que a senhora possa chegar lá em Portugal abençoado, seja bênção naquele lugar, porque não é a geografia, é quem somos e o que carregamos, e aonde nós estivermos, nós levamos a bênção de Deus sobre a nossa vida, amém? E a senhora é uma mulher abençoada, uma mulher de Deus, eu sei que não vai ficar parada lá em Portugal sem apresentar a bênção de Deus para as outras vidas, amém? Glória a Deus. Mas fica aí a nossa alerta, não é? Para que a gente não busque somente pelas coisas deste mundo. A palavra de Deus vem dizendo, e ela é bem clara, que aquele que busca somente para este mundo, eles são os mais miseráveis. E tudo que eles vão ter é o que o mundo pode oferecer. Então vamos ter cuidado com teologia de prosperidade, vamos ter cuidado com pregações motivacionais, vamos viver o evangelho genuíno de Cristo, aquele que salva, aquele que cura, aquele que batiza, aquele que traz transformação e mudanças para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Eu sei que Deus, ele tem coisas para nos entregar nessa noite, e é por meio da sua palavra que ele vai falar comigo e com você.
Que Deus abençoe a pastora Fátima Lira, a Lucileia Pampona, a Érica Souza, o Renê, a Karine Leitão, deixa eu ver quem mais, a Érica que está conosco, a Glauciane, a Ellen lá no Jobim, o Railson no Jobim, a Francimar Pinheiro na Pedreira, deixa eu ver quem mais está comigo por aqui, amém, glória a Deus. Mas vamos orar para o Senhor falar conosco, para o Senhor derramar sobre nós a bênção dele, que ele possa nos abençoar grandemente, que ele abençoe a vida da Samara Liane, que o Senhor abençoe a Liane lá no Suriname. Sabe, Liane, às vezes a gente sai do nosso país, de outro lugar, para buscar melhor em outros. Mas chega um momento que o Senhor vai te preparar e te trazer de volta daí, viu? Porque esse lugar aí, diz o Senhor, não é para permanência, é para um tempo e um propósito que Ele tem na tua vida nesse lugar. Mas já tenha no teu coração a certeza que o Senhor te trará de volta. E quando o Senhor te trouxer, é para um novo tempo, nas tuas raízes, no teu lugar de origem. É igual quando Noemi vai para Moabe, né? E ela fica aquele tempo lá, mas ela retornou para a terra dela, que era Belém de Judá. E assim o Senhor te diz nessa noite: eu não te conheço, mas você colocou que você era do Suriname. E o Senhor fala contigo nesta noite, que está chegando o tempo e a hora, que Ele vai arrumar tuas malas e te trazer de volta, porque o teu lugar não é aí, tá bom? Recebe essa palavra de todo o teu coração, é o Senhor falando contigo. Talvez você diga, mas por que isso? Eu estou tão bem aqui, eu estou ganhando dinheiro, talvez seja isso. Mas o Senhor, Ele sabe o propósito que Ele tem para a tua vida. E aí o Senhor, na hora certa, no momento certo, está chegando a hora que Ele vai arrumar tuas malas e te trazer de volta. Recebe essa palavra, amém? Glória a Deus. Ontem eu falei contigo, Renê, não sei se ainda estava aqui na live, o Senhor te deu uma palavra. E eu não sei se você ainda estava, mas toma posse daquilo que foi dito ontem para você. Que Deus tem um propósito muito grande na tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Dona Lúcia, essa viagem que Deus está lhe proporcionando, ela tem uma... como é que eu posso lhe dizer? Tem um propósito, viu? Deus está lhe levando nesse país mais uma vez, e inúmeras vezes que a senhora já esteve lá. Mas Deus tem um propósito contigo naquela nação. E o Senhor diz para ti que quando tu colocares teus pés em Portugal agora, que tu procure um lugar de areia, tá? E que tu venha orar a Deus e renunciar toda a herança geracionada, porque eu te vejo como uma descendência nesse país. E Portugal é uma cidade que tem um peso muito grande na nossa vida e no nosso histórico de maldições. Porque foi por meio de sangue, de escravidão, de muitas coisas que eles nos colonizaram e trouxeram a sua herança para nós. Então, quando a senhora colocar seus pés em Portugal, assim diz o Senhor para a senhora, o Senhor para a senhora, né? Que você dobre os teus joelhos e renuncie à herança da tua terceira e quarta geração, porque você tem descendência portuguesa, diz o Senhor, todos nós quase temos, mas que tu venha renunciar para que Deus mude em algo, principalmente na vida sentimental da sua vida e da sua família. Faça isso porque o Senhor que te fala nessa noite a respeito disso, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus, o vento deu aqui na Bíblia, deixa eu procurar aqui, mas vamos orar. Vamos orar. Se o Senhor tiver palavra de conhecimento, eu vou entregar. Se Ele tiver palavra de revelação, não te preocupa que o Senhor... Eu não costumo falar palavras de revelação, é palavra de conhecimento, né? O Senhor dá palavra de conhecimento para a gente entregar, para que você seja abençoado. E não te preocupa que o Senhor, Ele não vai dar palavras aqui que não seja do Espírito e nem tampouco que seja da carne. E desconfie daqueles que só profetizam grandeza e riqueza para você, que só revelam coisas grandes e ricas. Porque às vezes o Senhor traz revelação de livramento, traz de escape, traz de bênção para a nossa vida, amém? Está conosco já a Bárbara, a Cleide,
o Samuel Ferro, né, que está conosco, sendo Exildo, a Dona Maria Felenina, a Glauciane lá no Jobim. Dá um glória a Deus aí, nós já estamos com um número de pessoas expressiva. Vamos dar início à palavra, ao que viemos fazer. Mas hoje é noite de milagre, tu crê nisso? Hoje é noite da gente viver milagre. Eu, a minha casa, a sua casa, é noite de nós declararmos o milagre de Deus. Nós vamos hoje consagrar o suco de uva, prepara o teu aí, tá? Que representa o sangue do Cordeiro. Vou sortear sexta-feira amanhã meio litro de óleo para você que está participando, para você que está mandando aviãozinho, para você que está compartilhando aí nos grupos das redes do Facebook. Amém? Ah, que bom. A Ellen veio contigo? Eu vejo só. Amém, Grau? Então vai para o culto amanhã, Grau. Tá em Belém, vai para o culto amanhã. Amém, glória a Deus. Quem vai ganhar? A Eliane está dizendo que ela vai ganhar. Declara que você vai viver um milagre. Declare que hoje é noite de milagre para a tua vida. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, o milagre que você entrou em propósito nessa semana de oração pedindo para Deus, aquilo que você almeja receber do Senhor. Mas eu quero te dizer para você que o Cromos e Kairos, eles estão alinhados. E quando há um alinhamento de Cromos e Kairos, há milagres. Então hoje é noite de você viver um milagre, de você tomar posse de um milagre e declarar que você vai viver um milagre na tua vida. Tu crê? Então toma posse e recebe, porque eu creio, a minha fé é a mesma fé do centurião, que basta que eu dê uma palavra aqui na minha casa, você vai ser alcançado aí aonde você estiver. Não importa se é perto, se é longe, lá na França, com a Simone, com a Lia, lá em Santa Catarina com minha sobrinha, lá em Bragança com a minha irmã, na Pedreira, no Jubim, em Marabá, em Rondon, aonde quer que você esteja, eu declaro, eu ordeno e declaro uma palavra profética sobre a tua vida. Você vai viver o teu milagre. Declara, eu vou viver o meu milagre. Tu crê nisso? Então ora comigo para que a gente possa viver esse milagre, desfrutar desse milagre. Ganhei do meu irmão Beto. Tá? Original, bonito e todo. Amém? Ele me deu de presente, meu irmão. Amém? Vamos orar? Eu quero agradecer aqui, ó. Foi meu irmão Beto, meu irmão mesmo, meu irmão de sangue que me deu de presente esse copo. E tenho orado pela vida do meu irmão, pela restauração dele, né? Para que Deus venha estabilizar a sua saúde. Mas vamos lá. Jaqueline, Deus te abençoe. Érica, Leuclice, Rafaela Oliveira, que saudade de você, minha linda. Que Deus abençoe sua vida. Sabe, Rafaela, tem muita promessa na tua vida. E foi liberada muitas delas aqui que você ainda não viveu. E o Senhor está dizendo, diz para ela, crer e acreditar naquilo que foi liberado sobre a vida dela. Porque assim eu te digo nessa noite, que as tuas bênçãos, elas é como se elas fossem gestacionais. Uma mulher, quando ela está grávida, Rafaela, a gente não consegue, olhando para ela, a olhos humanos, ver o bebê que está dentro da barriga da grávida. Mas nós sabemos que dentro da barriga daquela grávida está sendo gerada uma criança. E que na hora certa e no tempo determinado por Deus, ela vai nascer. Então tem promessas na tua vida que você precisa crer. Precisa entregar e confiar no Senhor. Porque Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. E Ele tem bênçãos que estão sendo geracionadas e você vai receber e desfrutar. E um dia você vai dizer, é verdade, pastora. Eu perdi o medo, a incerteza e a insegurança e Deus bradou com o meu milagre. Então recebe mais uma vez uma confirmação daquilo que Deus está falando para ti. Pastor, ore pela vida da Marcele, está no berço. Que Deus abençoe a sua vida,
Que Deus restaure a sua vida financeira, principalmente, espiritual e emocional. Que Deus te abençoe com as bênçãos dos céus e da terra. Que Ele te dê muitos e muitos anos de vida, Marcele. E que você venha a ser próspera em tudo que você for fazer. Que a mão de Deus poderosa esteja sobre a tua vida, te abençoando grandemente, poderosamente. Esse é o desejo do meu coração, Pai. Olha a Maura Araújo. Que Deus te abençoe, Maura. Você é muito querida também. Maura é de um período de trabalho. A gente trabalhou junto. Que Deus abençoe a sua vida. A pastora Divalda, que tem estado conosco. É bênção de Deus, amém? Mas que o Senhor fale conosco nessa noite por meio da sua palavra, amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, mais uma vez eu te peço, fala conosco por meio da tua palavra, derrama do teu poder, da tua graça, da tua unção, e que nós possamos, Senhor, viver e desfrutar o milagre que tu tem preparado para cada um de nós, porque nesta noite é possível, porque há um alinhamento sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver o milagre em nome de Jesus, amém? Declara, deixa registrado, o alinhamento de Deus está sobre mim. Há um alinhamento do Cronos e Kairos e eu vou viver o meu milagre, amém? Eu quero compartilhar com você 2 versículos. O primeiro está no livro de João, capítulo 14, no versículo 11, da palavra do Senhor diz assim, ó: credes que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando perdiste em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amais e guardarem os meus mandamentos, amém? Ou seja, eu até comentava com uma pessoa, e essa pessoa falava assim mesmo, quando a palavra de Deus diz que tudo que tu pedires crendo, tu vai receber, aí essa pessoa falou assim mesmo, mas não vale pedir coisa ruim, né? Pedir para matar a morte de alguém, o marido de alguém. Eu disse, misericórdia, amado, uma pessoa que lê a palavra, uma pessoa que lê a Bíblia, no mínimo ela tem que ter um entendimento que Deus só vai fazer aquilo que está dentro da palavra dele, que ele tem compromisso com aquilo que é a verdade dele. Então vamos parar com esse negócio de dizer, de pedir espada, que botar debaixo do joelho, que vai ser coisa de crente macumbeiro. E aqui não tem nenhum que vai pedir o mal para o outro, não é verdade? Mas o que o Senhor quer falar conosco por meio dessa palavra? Lá no livro, nesse mesmo livro de João, capítulo 20, versículo 21, ele dá uma finalização para isso que lemos. Ele diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos enviarei. Amém? Por que eu fiz questão de ler isso? Quando o Senhor, ele volta para o Pai, ele deixa uma promessa para nossas vidas. Ele diz, eu irei para o Pai, né, e deixarei com vós o Consolador. Porém, a palavra vem dizendo, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará obras maiores, porque eu vou para o meu Pai. E aí ele fala aqui, assim como o Pai me enviou, eu também vos enviarei. O que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite? Ele quer falar de obras, as que ele fez, e ele nos ordena a fazer obras maiores que ele, e ele ainda diz assim, como o Pai me enviou, eu estou voltando para o Pai, ele que me enviou. Assim como ele me enviou, eu também vos enviarei. Então, amados, o Senhor está nos dando uma ordenança aqui, de viver os milagres, de viver os sinais, de viver, e não só de viver, mas também fazer e praticar as obras que ele praticou. E obras o quê? Maiores. Eu fico pensando aqui nos meus pensamentos, que obras maiores nós iremos fazer? Se tudo que eu for fazer e tudo que venha a acontecer, ele mesmo já o fez. Ele já ressuscitou mortos. Ele já curou o enfermo de longe, de perto. Ele deu vista aos cegos. Ele curou e limpou os leprosos. Ele deu ao paralítico, ele fez andar.
E o que nós podemos fazer como obras maiores? No meus questionamentos com Deus, isso é algo meu com Deus e eu quero compartilhar com vocês. Eu me questionava e perguntava muito para Deus que obras maiores nós poderíamos fazer, que Ele está dizendo. E aí o Senhor dizia para mim, vai aonde eu não fui, prega onde eu não preguei, ganha quem eu não ganhei e vai aonde eu não cheguei. Então eu creio que é essa obra maior que Ele quer que nós façamos. Porque Ele andou em Judeia, Samaria, aquelas cidades ali, mas eu e você, juntos, aonde quer que nós estejamos, nós podemos levar esse evangelho de Cristo e fazer com que obras maiores e mais vidas sejam alcançadas. Mas a palavra vem dizendo que os milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas é para que eu e você realize. É por meio de você, é por meio de nós que esses milagres vão acontecer. Tu crê nisso? Ele está falando aqui, não sou eu. Ou seja, o milagre, ele depende de mim e de você. Para orar, para crer, ter fé, para levar a palavra, para que o milagre venha acontecer. Os milagres, eles foram e são muito importantes para todos que seguem Jesus. Sabe, amados? Se tem uma coisa mais prazerosa, é você orar por alguém e aquele enfermo ser curado. E você reconhecer que você só é um instrumento para que o Senhor possa fazer obras maiores por meio da tua vida. Ele nos envia, mas a obra é dele, a glória é dele, o poder e a autoridade é dele. Ele só nos usa. Então, o milagre sempre foi muito importante no ministério de Jesus. E também é importante na vida de todos aqueles que seguem Jesus. Foi importante para Jesus até mesmo nos nossos dias. Porque o Senhor continua operando, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Só que hoje Ele está dizendo para mim e para você, João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos enviarei através da tua vida, por meio de você, que esse milagre vai acontecer. Então esteja preparado, esteja preparada para fazer obras maiores. Porque Deus quer te usar para que o milagre dele aconteça, para que o milagre dele seja por meio das suas mãos também. Entenda que foi muito importante para o ministério de Jesus e é para mim, para você até nossos dias. O milagre era para Jesus, né? Era a prova de que ele era filho do homem. Jesus, quando operava o milagre, nós víamos, as pessoas viam a autoridade que reinava, que estava sobre ele e que ele falava do amor, ele falava do reino, ele falava de Deus, porém, ele sempre usou de misericórdia e compaixão, não é? E sempre usou do seu poder e da sua autoridade para exercer muitos milagres. Você entendeu que Jesus, por onde ele passava, ele se compadecia. E aí hoje, Jesus ele quer usar você, porque ele está te enviando para você ser esse agente de milagre, para você ser essa pessoa que tem a palavra que leva o milagre para o outro, essa palavra que você tem no seu coração, que obras maiores nós faremos, essa palavra, essa convicção, essa certeza que ele nos chamou, nos enviou, e ainda nos deu poder e autoridade para botar a mão sobre os enfermos e serem curados, para botar a mão sobre os cativos e eles sejam libertos, para que nós venhamos ter compaixão uns dos outros, para que a gente possa viver o milagre. O milagre, amados, era uma ferramenta para o ministério de Jesus, porque a palavra vem dizer que Jesus, aonde ele passava, aonde ele ia, ele operava milagres e as pessoas recebiam o seu milagre. E Jesus, ele nunca quis esse ministério só para ele. Jesus, ele nunca quis só ele operar milagres. Porque ele está dizendo, João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos enviarei. Cadê aquele que vai declarar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para viver o extraordinário de Deus. Eis-me aqui para viver coisas maiores. Eis-me aqui para operar sinais, prodígios e maravilhas em teu nome. Porque ele diz que todo aquele que crê, tudo o que pedires em meu nome, crendo já recebeste. Então, amados,
a ferramenta que Jesus usava, além da palavra, era que ele operava muitos milagres. E ele não quis isso só para ele. Ele me chamou, ele te chamou, ele te comissionou, ele te convocou. E você é um escolhido para ser um Orebalamar Suricano. Diga assim: eu fui escolhida, eu sou escolhida para ser agente de milagres. Deus quer usar você como um canal de bênção para fazer e levar o ministério que Ele entregou para mim, para você. Ele está dizendo assim: como o Pai me enviou, estou te enviando. E você pode declarar isso: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim, que eu seja um canal, que eu seja a bênção, que eu seja esse homem, essa mulher escolhida pelo Senhor, separada e separada para levar esse evangelho de cura, esse evangelho de salvação, esse evangelho de transformação de vida. Então declara, deixa isso registrado para a borracha do capeta não apagar, que você declarou nessa noite, e que o céu esteja em harmonia, que o Cromos e o Kairos esteja alinhado para você ser esse agente, esse agente de milagres que vai colocar a mão nos enfermos, ser curado, vai botar a mão nos cativos, serão libertos. E o milagre Jesus sempre usou como ferramenta. Jesus não só curou, não só libertou, como também multiplicou os pães e os peixes. Jesus operou tantos milagres, ele fechou a boca do leão, ele abriu o mar vermelho, ele derrubou a muralha de Jericó. Ei, qual é o teu milagre? O seu milagre depende de você ser esse agente e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, porque eu fui escolhida, eu sou escolhida por ti, para ser agente de milagres, para levar essa palavra de transformação na vida de outras pessoas. Ele preparou discípulos, amado. A palavra de Deus, dá uma glória a Deus aí. Jesus, ele preparou os seus discípulos. E os discípulos dele hoje somos nós. É eu e você que fomos escolhidos para esse tempo, para essa estação, para esse momento. É você mesmo, declara: sou eu. Foi eu que Deus escolheu para ser um agente de milagres, para ser um portador de milagres, para ser um canal de bênção. Entenda que a palavra vem dizendo em João 20, 21, que nós lemos, que assim como o Pai me enviou, eu também vos enviarei. Jesus está nos dizendo nesta noite, para mim e para você, o que ele falou em João 14. Em verdade, verdade vos digo, que as obras que fiz vocês farão, e obras maiores vocês farão, para que o nome do meu Pai seja glorificado. Ei, você está entendendo a chave? O maior milagre que você está recebendo nessa noite é você ter poder e autoridade, para que você, como discípulo do Senhor, declare, que você seja esse agente de milagre, você possa declarar na vida das outras pessoas que o milagre vai acontecer. A palavra vem dizendo que tudo que pedires crendo em meu nome, eu farei. Então, amado, está disponível até hoje. Está disponível até hoje. Não foi só para os discípulos, é para mim, para você, e é para você, porque hoje essa palavra chegou até você. Entenda que nós somos capacitados para vivermos os milagres que Ele tem para nós. E nós vamos viver um milagre. Você crê que você vai viver o seu milagre? Então toma posse dessa palavra. Porque enquanto você estiver orando por outras pessoas, que pessoas venham receber milagre, Deus também vai abençoar a tua vida poderosamente. A cura era uma das missões, né, que Deus viveu e mostrou milagre na face da terra. Quando nós vamos ler os evangelhos, eu estou lendo os evangelhos, eu estou acabando a Bíblia, na verdade, eu estou no livro já de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Estou em Tessalonicenses já lendo a Bíblia, já estou para acabar, né? E quando a gente lê os... Vocês estão rindo, é que eu estava tendo que falar todos os nomes para lembrar onde é que eu estou, né? E quando a gente fala de milagres, a cura divina era o milagre mais presente da compaixão de Cristo. Até porque lá no livro do Êxodo, a palavra vem dizendo que o próprio Deus, ele diz assim, que ele é o Deus que sara, que ele é o Deus que cura. E a cura era uma das missões mais atuantes
Era um dos milagres mais atuantes que Jesus operava com a sua compaixão na terra. E quando a gente vai ver os evangelhos, a gente vai ver e torna-se bem claro e bem evidente o quanto que Jesus operava o ministério de cura, o quanto que Jesus curava os doentes, o quanto que ele tinha prazer e compaixão daqueles que estavam enfermos. E aí, amados, tá preparado? Tá preparada? Porque o Senhor te comissionou nessa noite, por isso você está aqui, para você viver esse tempo de milagre. E aí, se a gente for ver nos evangelhos, lá no livro de cada evangelho, você vai viver um milagre diferenciado. A palavra de Deus diz lá em Lucas 4:18, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele nos ungiu para evangelizar os pobres, para que a gente nos enviou para proclamar liberdade aos cativos e restaurar e dar vista aos cegos e liberdade aos cativos. Essa é a minha visão, essa é a sua missão. Jesus, ele nos enviou para que nós possamos ser esse canal de bênção. Jesus, ele descreveu por várias vezes que o Pai lhe enviou e ele também está nos enviando. João 6:38, porque eu deixei os céus, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Por que eu estou trazendo à memória esse versículo? Porque não é mais a minha nem a tua vontade, é a vontade do Pai. É a vontade de Deus sobre a minha vida e tua vida. E os milagres, os sinais e as maravilhas revelam o Pai. Porque, Êxodo 15:26, porque eu sou o Deus que sara. Essa revelação confirma a vontade de Deus para que nós sejamos totalmente sarados e curados. Não saia dessa campanha, permaneça aí. Eu estou vendo pessoas já saindo. Não saia. É impressionante que quando a gente fala de ensino, nem todo mundo gosta de ouvir. Mas o Senhor quer te preparar para viver milagres. E para você viver milagres, você precisa ser esse agente de milagres. Você precisa ser esse agente disponível que vai dizer, eis-me aqui, Senhor, para que eu viva milagre, para que eu ponha a mão nas outras pessoas e elas também recebam o seu milagre. Jesus, ele nos deu autoridade para perdoar os pecados, para que sejamos perdoados dos nossos pecados. E o nosso Deus, ele é um Deus tão bom, que ele desceu dos céus para abençoar as nossas vidas, para trazer bênção em abastança e abundância. Jesus não só operou o milagre, mas ele também perdoou os nossos pecados. E aí, amados, para a gente viver um tempo com Deus, milagres sobre a nossa vida, ele quer perdoar também os nossos pecados, para que a gente possa desfrutar dos milagres de Deus para a nossa vida. São tantos milagres que Jesus operou e que ele quer operar na minha e na tua vida, que você não tem noção de quanto que ele pode fazer. Quando nós vemos aqui no livro de Mateus, a gente vai encontrar milagres, em Lucas tem milagres, em todos os evangelhos a gente vai ver Deus operando em diversas formas. No livro de Lucas, Jesus curou a mulher encurvada que estava há 18 anos. E aí ele expulsou o espírito de enfermidade que estava nessa mulher, aprisionada pelo diabo. Jesus foi lá e libertou do espírito da enfermidade. Você também tem esse poder, essa autoridade para expulsar o espírito da enfermidade hoje da tua casa, do teu lado, da tua família. Jesus, ele fez muitos milagres. Ele expulsou demônios, ele ressuscitou os mortos, ele curou os enfermos, ele deu vista aos cegos, ele deu liberdade aos cativos. E ele quer que nós sejamos hoje esse agente ministrador do milagre na vida das outras pessoas. Vamos tomar posse daquilo que Deus tem preparado para nós, de ter nos capacitado, de nos capacitar para que venhamos ser agente de milagres, para que o milagre possa acontecer por meio das nossas mãos, por meio das nossas vidas. Tenha fé e os milagres irão te acompanhar. Tenha fé, porque os sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Entenda que me faz lembrar agora
Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, o milagre da multiplicação aconteceu na mão dos discípulos. O milagre da cura, da salvação, da libertação, da bênção de Deus também está nas tuas mãos. Ele te chamou, Ele te comissionou, Ele te dá poder e autoridade, Ele te dá revestimento para você viver num tempo de milagre. É só crer na palavra. Esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, por todos aqueles que crê. E quais são os sinais que vão crer, fazer você crer que Ele está contigo? Ele diz isso em Marcos 16, eu já preguei aqui. Ele diz em Marcos 16 que vão falar em novas línguas. O que é falar em novas línguas? É ser cheio do poder, da unção, do fluir do Espírito Santo. Porque eu li aqui quando ele falou em João 14, eu irei para o Pai, mas eu deixarei com vós o Consolador. Quem está conosco aqui é o Espírito Santo. E por isso nós precisamos transbordar, ser cheio dele, para que através de nós, a autoridade dele sobre nós venha curar o enfermo, libertar o cativo. É o fluir do Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida. E para que a gente viva milagres é necessário a gente estar cheia da presença, cheia do Espírito Santo de Deus, buscar por ele, para que ele nos capacite, para que o Espírito de Deus esteja sobre nós. Aí sim, nós vamos viver um tempo de milagre. Esses sinais que ele fala, também, ele fala que nós vamos falar novas línguas, é o fluir do Espírito. Ele fala que nós vamos expelir demônios. Ei, Deus quer te dar autoridade, para que aquele que está cativo, quando ele receber a tua oração, ele seja liberto e o milagre aconteça pela presença do Espírito Santo que está em vós, que está em mim, que está em ti, para que o milagre aconteça. Ele ainda diz mais assim, ó, se comer, beber algo mortífero, envenenado, mal nenhum, dano nenhum vai te causar mal, porque o Senhor hoje te dá proteção. Ele te dá proteção para te viver um milagre, a bênção de Deus sobre a tua vida. E ele ainda diz mais, que ele colocará a mão nos enfermos e serão curados. Você quer viver milagre? Pois é, Deus está te chamando para ser um agente de milagre. E aí, quanto mais você orar por pessoas, mais pessoas serão curadas, libertas, saradas, e Deus vai trabalhar para você também. E os sinais seguirão todos aqueles que creem em meu nome, pois o milagre é uma realidade, amados. Declara assim comigo, deixa isso registrado, o milagre é uma realidade. Quantos creem nisso? Que o teu milagre é uma realidade. Você crê nisso? Quantos aqui já viveram um milagre? Traz a existência, traz a memória. Deus quer te forjar nessa noite, para te viver o maior milagre da tua vida. E esse que ele tem aqui hoje é extraordinário, porque ele quer entregar para você, para não só você viver o milagre, mas as pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que caminham contigo, as pessoas que andam contigo, também vão desfrutar dessa bênção, desse milagre que está sobre a tua vida. Pois os milagres é uma realidade. Se o milagre é uma realidade, declara isso. Ele é uma realidade na minha vida. O milagre é uma realidade na sua? Eu creio que sim. Você acordou hoje, você já se alimentou hoje. Deus te deu ar para respirar. Então o milagre de Deus é uma realidade para a nossa vida. Para os filhos de Deus, né? Que carregam o DNA do Pai. Jesus manifestou o reino dos céus na terra. E você, Rebalamassuri, canta, é escolhido, é escolhida para viver o extraordinário de Deus. Diga assim, eu fui escolhido, eu fui escolhida para viver o extraordinário de Deus sobre a tua vida. Amados, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que a gente vive milagre diariamente. Nós que não sabemos reconhecer as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. É o milagre de Deus ele usar uma pessoa para te abençoar como uma fruta, né, Gigi? A Gigi agora me adotou, gente. Ela leva fruta, né? Hoje eu ganhei cereais, sementes. E isso é milagre. Porque Deus usa uma pessoa para me abençoar. Isso é viver milagres.
E você foi escolhida, foi você que ele parou aqui nessa noite para receber esse DNA de Cristo, para você receber essa identidade de Cristo, para você ser lavado pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que você receba poder, autoridade, para que você venha a ser revestido dessa graça, dessa unção, para que você não só viva milagres, mas que você seja um agente de milagre na vida de outras pessoas. E aí sim, você é um escolhido, você é uma escolhida para viver o extraordinário de Deus sobre essa terra. E o teu milagre que você precisa, entrega, confia, descansa no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não há o que Ele não possa fazer, não há milagres que Ele não possa fazer na minha vida e na tua vida. Para esse Deus que nós pregamos, não existe impossível para Ele. Ele pode e Ele realiza todos os milagres, mas Ele precisa de mim e de você para que sejamos o veículo, para que sejamos o canal, para que sejamos o agente de milagre que Ele quer usar nesse tempo, nessa geração, na tua vida. Tu crê nisso? Então já toma posse dessa palavra nessa noite. Qual é o teu milagre? Qual é o milagre que você precisa? É uma cura? Um dos nomes dele é Jeová Rafá. Ele é considerado como um médico dos médicos. Ele é aquele que cura o enfermo e ressuscita até mortos. Então não há doença que ele não possa curar. Não há órgão, não há célula, não há nada no teu corpo que ele não possa restaurar e curar nesta noite. É um milagre da restauração no casamento. Ele é o Deus da família. Ele é o Deus da restituição. Confia no Senhor, entrega teu casamento, entrega a tua família, entrega para Deus nessa noite. E deixa que Ele vai bradar o milagre que tu precisa. Ei, é financeiro? Talvez você esteja na mão de agiotas, eu não sei porque eu estou falando agiotas aqui, mas eu sinto que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, na minha boca, para dizer para você. Você errou, mas peça para o Senhor, porque Ele é o dono da prata e do ouro, para te abençoar e abrir portas para você e te tirar dessa situação. Não há o que Ele não possa resolver e fazer. Qual é o teu milagre? Qual é a bênção que você quer receber do Pai hoje, nessa noite? Qual é o milagre que você quer que o Senhor venha te entregar nesta noite? Diga comigo, Ele pode. Declara, eu vou viver o meu milagre. O efatá de Deus está sobre você. O céu aberto está sobre nós. Pede agora. Fecha teus olhos e declara, verbaliza, pensa o teu milagre agora. Qual é o milagre que você veio buscar nessa noite aqui? Ele te dá poder e autoridade, Ele te dá alinhamento, Ele te dá autoridade para você declarar e profetizar nesta noite o teu milagre. Qual é o milagre que você está precisando? Qual é a cura que você está precisando? Você precisa de uma casa própria? Ele pode lhe dar. Se você está precisando de uma porta de emprego, Ele pode abrir para você. Você está precisando que o teu casamento seja restaurado? Ele pode restaurar porque Ele é o Deus da família. Não há o que Ele não possa fazer, resolver. Ele é o Deus que hoje abre portas para mim e para você. Tu crê? Então declara que você é um agente de milagre. Você não só vai viver os seus milagres, mas Ele te trouxe nessa noite para te moldar, te lapidar, te dar poder e autoridade para você ser um agente de milagre. Diga assim, eu sou um agente de milagre. Eu vou viver o extraordinário de Deus. Porque todo agente de milagre, ele também vive milagres. E eu declaro, eu profetizo na tua vida que esse milagre já aconteceu na tua e na minha vida. Tu crê? Então toma posse, recebe, porque Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de promessa, e Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Ele é um Deus que te chamou, te comissionou e está te enviando, viu, Glauciane, para ser agente de milagre. O dom da cura está nas tuas mãos, diz o Senhor. Profeta, profetiza e deixa teus lábios ser usados por Ele e as tuas mãos para que você seja um agente de milagre. Deus quer te abençoar grandemente, poderosamente. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que você veio buscar? Eu quero orar por você, para que você receba esse milagre, para que você tome posse dessas bênçãos de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos orar?
Hoje nós vamos consagrar o suco de uva. Amanhã vai ser pães, tá? Toda sexta-feira, no último dia, são pães. E hoje é o suco de uva. Pega o teu suco de uva. Antes de orar, eu vou consagrar o suco de uva. Amém? Senhor, nosso Deus, Pai amado, eterno, soberano. Nesse momento, Senhor, nós consagramos e ungimos cada molécula, Senhor, desse suco de uva que encontra, Senhor, nas nossas mãos. Pois, Pai amado, santo e poderoso, que Tu venha derramar o Teu sangue, Senhor, dentro de cada vasilha com esse suco de uva. E quando nós ungimos os umbrais, as portas da nossa casa, a nossa família, seja o Teu sangue para lavar, purificar e repreender todo o mal. Porque o Teu sangue tem poder para curar, sarar e libertar. Pois assim nós consagramos e ungimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Rita, já estou orando por ela, viu, Rafaela? Não te preocupa. Ela já mandou no privado e eu já estou orando pela vida da Rita, amém? Mas vamos orar para Deus nos abençoar e é hora de você receber o teu milagre. Qual é o milagre que você veio buscar? Qual é o milagre que você precisa? A palavra de Deus diz que o Bartimeu, quando Jesus chamou por ele não ficou pensando. Jesus perguntou para ele assim: o que queres que eu te faça? Imediatamente ele falou: que eu volte a enxergar. O Senhor te pergunta nesta noite e responda para ele. Mas não fica pensando e não seja mais um na multidão. Ele está perguntando para você nessa noite: o que queres que eu te faça? Fala para ele agora. Fala qual é o teu milagre. Fala com Deus qual é o milagre que você quer. E você vai falar e eu vou só profetizar e orar para que eles aconteça na tua vida. Amém? Já pensou? Já declarou? Já falou para Deus o que queres que eu te faça? Pois é, vamos orar. Senhor Deus eterno, soberano. Nesse momento, Senhor, nós entramos em oração. Te pedindo, Senhor, pela vida dos teus filhos. Que estão orando porque estão crendo que o Senhor opera, que o Senhor faz maravilhas. Deus de poder e glória. Nesse momento, Pai, eu te peço por cada um dos teus filhos e filhas que estão aliançados nesse propósito. Que estão colocando diante do Senhor aquilo que queres que o Senhor faça na vida de cada um deles. Ouve, Senhor, a oração. Ouve a petição dos teus filhos. Pois eu concordo, como está em Mateus 18, 19, que tudo que será ligado na terra é ligado nos céus, e tudo que desligado nos céus será desligado na terra. Pois eu oro e concordo que o pedido deles, aquilo que eles estão colocando exatamente nesse momento diante do Senhor e pedindo pelo milagre, eu concordo que está ligado nos céus. E desliga na terra o impedimento, o atrapalho. Desliga na terra aquilo que está impedindo deles viverem um milagre. Pois eu declaro no poder e autoridade do teu nome. Eu declaro no poder e autoridade do teu nome a cura daquele que está enfermo. Seja na UTI, no leito de um hospital, seja na tua casa, seja onde quer que esteja. Aonde tiver, Senhor, agora um enfermo, que não seja ainda para o tempo da hora de o Senhor levar, mas que o Senhor venha trazer a cura, a restauração nessa noite. Cura, Senhor, todo enfermo, aquele que está na UTI, aquele que está no hospital, aquele que está, Senhor, numa enfermaria, num leito, Senhor, nesta noite. Que o Senhor venha curar. Pai, abre as janelas do céu, meu Deus. Abençoa a vida dos teus filhos, carrega as bênçãos dos céus e da terra, faz eles prosperarem nessa terra. Entrega a semente na mão deles, do bom semeador. Pai, que os seus celeiros estejam em farto, que não falte a semente no seu semeadeira. Pai, mas que tu venha abençoar, Senhor, cada um dos teus filhos e filhas com a provisão, com a prosperidade, com aquilo que tu tem de acordo com a tua vontade para suprir as nossas necessidades. Pai, eu te peço também que tu venha abrir porta de emprego para o desempregado. Aquele, Senhor, que está planteando, aquele que está te pedindo nesta noite uma carteira assinada, uma porta de emprego para um filho, para uma filha, para um esposo, para uma esposa, para um parente. Ah, Deus, tu és o Deus que abre porta onde não tem parede. Abre, Senhor, essa porta de emprego, dá oportunidade para esse pai de família, Senhor, testemunhar que tudo que pedires em meu nome, crendo, já recebeste. Porque nesta noite nós estamos crendo que já recebemos a bênção, o propósito que tem para a nossa vida.
Ah, meu Deus do céu, liberta aquele que está cativo, aquele que está nas garras do diabo, aquele que está oprimido, deprimido, com síndrome do pânico, Senhor, aquele que está sem ânimo, sem força, sem vigor. Renova, Senhor, restaura as forças desse homem, dessa mulher, coloca eles de pé, porque não é hora de parar, é hora de marchar, é hora de prosseguir. Então, Senhor, nessa noite opera com teu milagre, opera na nossa casa, opera na nossa vida, nos ensina a te obedecer, eis-nos aqui, nos envia, Senhor, para curar, sarar e libertar e levar a palavra de salvação, nos capacita, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, conhecimento, entendimento, visão, palavra de conhecimento, para operar, Senhor, o milagre que nós precisamos e que ele venha também através das nossas vidas. Unge, consagra, abençoa cada um dos teus filhos que estão nessa aliança, nesse propósito. Que nesse novo dia o sol venha brilhar diferente, porque o Senhor vai entrar com a luz nessa casa, nesse lar, levando, Senhor, a bênção do lar, das finanças restauradas, da mesa cheia, do celeiro farto, restaurando, Senhor, a bênção e a harmonia dentro desse lar. E repreendendo, Senhor, o espírito da contenda, divisão, separação, porfia, fofoca, mentira, adultério, lascívia, todo espírito de demônio, Senhor. Bata em retirada dessa casa, dessa família, eu não peço, eu te ordeno. Sai desse casamento, pombagira. Sai dessas finanças, tranca-rua. Sai dessa vida espiritual, todo aquele demônio, seja ele grande, pequeno, invisível, eu te dou uma ordem. Que nenhum deles venha permanecer dentro da nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, dividindo o mesmo teto. Pois, Senhor, nós repreendemos e renunciamos todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, diga amém. Compartilha, amanhã vai ter sorteio, eu não sei de quem vai ser esse aqui, eu só sei que o que vai ganhar tá aqui, né? O que vai ganhar já tá aqui no meio de nós. Então, que Deus te abençoe, tenha uma noite de paz, sono reparador, sono do justo, deixe teu nome, teu pedido de oração. Vamos orar pela caixinha de oração, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eterno, soberano, eu te apresento os sonhos, pedido, a caixinha de oração, o nome das pessoas que estão aliançadas nesse propósito. Abençoa teus filhos, Senhor, derrama das ricas bênçãos dos céus e da terra, que eles possam serem prósperos, Senhor, da prosperidade que vem de dentro para fora. Nos abençoe e abençoa cada pedido de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, diga amém, que a graça do Senhor, a bênção de Deus esteja sobre o teu lar. Tenha uma noite de sono reparador, sono do justo, o amanhecer do novo dia, e declara mesmo que o alinhamento de Deus está sobre você. E aí o Cromos e o Kairos se encontram e você vai viver um tempo extraordinário de Deus. Porque quando o Cromos e o Kairos se encontram, é alinhamento certo. E o céu se abre para que você viva o tempo do milagre. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz de Cristo e que você venha ter uma noite em paz e o amanhecer do novo dia com novidade de vida. Deus te abençoe.